O Brasileirão tá chegando aí e com ele vem sempre aquelas especulações de quem vai ser os favoritos, quem vai ser os rebaixados. E hoje nós iremos fazer a nossa tier list, né? A gente vai dar uma de mandinar e vai tentar colocar em prateleiras aí os times do Brasileirão para ranquear aí para vocês qual é a nossa opinião e também quem time vai bater campeão no final. Eu sou o Vini. Eu sou o Luiz. E esse é o canal Cine Chute, um canal que a gente fala de cinema e também de futebol. Então, pessoal, vamos começar aqui pelo Atlético Mineiro, né? O Atlético ele vem fazendo umas campanhas muito boas ali no Brasileirão. No ano passado ele chegou ali até a final da Libertadores. Não ganhou, né? Perdeu ali pro Botafogo numa final histórica, mas perdeu ali um jogo com um a menos pro time do Botafogo ali. E acabou sendo um jogo meio feio, né? O Botafogo foi bem superior ao Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro perdeu o Paulinho pro Palmeiras, por exemplo, que era um dos principais jogadores aí dos últimos anos. E não sei se a reposição, assim, tá na mesma altura, né? Trouxe o Gabriel Menino também, que era do Palmeiras, né? Tem lá no elenco o Daverson, o Hulk. Sim, o Hulk que vem sendo aí talvez um dos melhores jogadores aí do Brasil, no geral, aqui em território brasileiro. Talvez até mereça uma chance ali na seleção, apesar da sua idade um pouco já mais avançada. Mas eu acredito que o Atlético Mineiro ele vem forte para esse campeonato, ele vem para brigar ali por uma vaga na Libertadores, né? Se ele não perder o gás, como aconteceu ali no ano passado. Então a gente vai colocar ele aqui nos candidatos a Libertadores, concorda? Eu acho que o Galo encaixa ali, né? Para Libertadores acho que é pouco e favoritos ao título acho que é muito pro time nesse começo de ano. Bom, agora um time que ganhou quase tudo ano passado, o Botafogo. E acho que é uma situação meio difícil de saber onde pôr o Botafogo nesse momento. Eles ficaram 2 meses sem técnico, agora que chegou o Renato Paiva, ele fez um trabalho bem esquecível no Bahia recentemente, né? Então, falando a verdade, assim, o Botafogo perdeu o Luiz Henrique, perdeu ali o Júnior Santos, que foi pro próprio Atlético Mineiro também. Perdeu o Tiquinho Soares, mesmo que o Tiquinho ano passado não jogou tanta bola assim, né? Acho que é uma perda ali pro elenco. E assim, eu sei que vai doer um pouco nos 5 torcedores do Botafogo que vão ver o vídeo, mas eu colocaria o time na pré-Libertadores. Brigando ali por uma pré-Libertadores. Sim, eu colocaria até um pouco abaixo ali, talvez uma Sul-Americana, mas eu acho que eles chegam na pré-Libertadores pelo desempenho que eles tiveram ano passado, né? Mas eu acredito que aquele Botafogo ali que ganhou tudo não vai acontecer esse ano, infelizmente. E infelizmente ali para a torcida do Botafogo. Então vamos colocar o Botafogo na pré-Libertadores. Próximo time ali aqui da lista é um time que começou muito bem ali o Campeonato Paulista, que é o São Paulo, né? O São Paulo trouxe ali o Oscar junto com o Lucas Moura, tá fazendo um campeonato bastante consistente, junto ali com o Caleri, eles estão tendo uma dinâmica bastante interessante e eu colocaria o São Paulo ali como um dos candidatos da Libertadores, viu? Cara, eu assim, olhando o São Paulo, tipo, o que eles podem fazer, eu acho que dá pra pôr na Libertadores. O que eles andam fazendo, o jeito que tá jogando, acho que é um time que às vezes é meio displicente. Tão deslumbrados, porque se ele tivesse o mínimo de dignidade, o mínimo de bom senso, ele deveria chegar no vestiário e falar: gente, desculpa, eu tô indo embora, eu vou dirigir um táxi, eu vou ser Uber, porque eu não tenho condições de ser jogador de futebol. Eu colocaria em pré-Libertadores, mas a gente tem que analisar mais friamente e olhar que o Campeonato Brasileiro é a longo prazo. Então, olhando que é a longo prazo, o São Paulo ano passado conseguiu ser um time meio displicente e pegar a Libertadores. Sim, com uma grande vantagem ali do colocado abaixo dele, né? Que no caso foi graças ao Botafogo ali ter sido campeão da Libertadores e abrir uma vaga a mais, o São Paulo não passou muito risco. Então, eu concordo, dá pra pôr na Libertadores, mas esse time tem que ficar esperto. Próximo time aqui da lista que a gente vai colocar é um recém-chegado aqui no Campeonato Brasileiro da Série A, que é o Vozão, né? Então o Ceará é um time bem interessante, assim, porque a torcida sempre lota o estádio, a torcida muito apaixonada. Então eu já vou carimbar aqui, o Ceará não cai. Estou ficando nervoso! Pra mim, o Ceará não é um time de cair, assim. Sim, o Ceará, ele contou com um apoio muito forte da sua torcida, né? Ele subiu ali em 4º lugar da Série B, mas lutou até o final. Sem dúvida, eu acredito que foi muito emocionante ali assistir todos os jogos da Série B simultânea, aquela guerra ali com o Novo Horizontino, o Sport, o Ceará. Então foi muito interessante, é um time muito guerreiro. E eu também colocaria o Ceará ali numa zona de Sul-Americana. Eu acho que é aquela última vaguinha de Sul-Americana, ou assim...
14º, 15º lugar. Nessa zona aí que já no final ele garantiu a Sul-Americana, mas não tá brigando exatamente para não cair até a última rodada. E bom, vamos engatar um time que acabou de dar um susto na torcida, que é o Corinthians, né? Sim, o Corinthians vinha jogando muito bem. Eu acredito que ele seja aí até o favorito, talvez, ali de ganhar o Campeonato Paulista, né? Jogou muito, foi o time maior pontuador ali do Campeonato Paulista. Porém, na pré-Libertadores está decepcionando, né? Tomou um sufoco ali no primeiro confronto da pré-Libertadores. Agora foi enfrentar o Barcelona do Equador e também tomou um vexame na casa dos caras. Seus orelhudos! Aí sim, sabe quem que vai aguentar? Eu! No meu condomínio, esse cabelo de boneca vai mexer o saco! Aí sou eu que vou aguentar! Seus Zé Ruela desgraçados! Então, é meio duvidoso. Eu acredito que o Corinthians seria muito forte ali nesse brasileiro, mas com os resultados da pré-Libertadores a gente fica um pouco em dúvida. Eu não colocaria como favorito ao título, por exemplo. Eu acho que o problema do Corinthians talvez atualmente seja um pouco técnico, né? O Ramon Dias é um técnico que talvez não encaixou tanto aquela ofensividade que o time está pedindo no momento. E acho que as escolhas dele, né? Ele jogou com 3 zagueiros contra o Barcelona, sendo que o Corinthians não andava jogando com 3 zagueiros fazia muito tempo, né? Sim. Então ele mudou a tática em cima da hora, e acho que as declarações dele também recentes parece ser de um técnico que sentou em cima de ter evitado o rebaixamento do Corinthians ano passado. E aí, quando o time dá uma caída, ele usa essa cartada. Tipo, pô, vocês têm que me agradecer que vocês não foram rebaixados. E foi uma recuperação histórica, né? Conseguiu ali a Sim. pré-Libertadores de um time que estava prestes a cair, né? E lembrando que o time do Corinthians ele não tem uma defesa muito sólida, né? Eu acredito que seja o principal ponto baixo do Corinthians, que é essa defesa ali com o André Ramalho, que não joga muito bem. Com O Tchoca também, que é da base. Tchoca, o Gustavo Henrique, o Kaká também, que não tem muita técnica. Então ali tem o Hugo Souza, que tá jogando muito ali, tá salvando muito o time. Eu acredito que se fosse outro goleiro, o Corinthians estava muito mais ferrado do que está hoje. O Cruzeiro que o Cruzeiro tá com um goleiro que podia ser o do Corinthians, não, no caso. Exatamente, eu acredito que se fosse o caso, nesse caso, o Corinthians estaria muito, muito mal mesmo. Mas eu colocaria ali o Corinthians numa Libertadores, eu acho que eles têm capacidade técnica para isso, tem a torcida que sempre motiva, que é um ponto importante, e eu acredito que vai trazer investimentos aí principalmente para a zaga, né? Eu acho que dá para pôr na Libertadores até pela consistência no campeonato de pontos corridos, que foi o Paulistão nesse ano e também toda a sequência do final do Brasileirão do ano passado. O próximo time aqui da lista vai ser o Cruzeiro Cabuloso, cara. Aí eu vou escolher onde o Cruzeiro vai ficar, porque senão o Luiz vai ser muito clubista, brincadeira. Mas, cara, analisando o Cruzeiro assim, eu acho que o Cruzeiro perdeu muito tempo com o Fernando Diniz, pra falar a verdade. Tipo, mantiveram ele e os resultados não melhoraram e aí demitiram ele. E, tipo, todo o tempo ali que um técnico novo podia ter chegado, ajudado a montar o elenco, fazer a pré-temporada, os amistosos lá nos Estados Unidos, começo do Campeonato Mineiro, que é um pouco mais fácil ali para você testar o jogador. O Cruzeiro manteve o Fernando Diniz, ele manteve a filosofia que a gente sabe que ele não muda e aí o time não engrenou, cara. Sim, o Cruzeiro, por mim, ele ficaria ali aqui com favoritaço, né, no meu coração, mas na minha cabeça, eu acredito que o Cruzeiro pode ali lutar por uma pré-Libertadores, eu acho que tem elenco para isso, foi o time ali que se mais fortaleceu em questão de nomes, porém são os jogadores ali que o auge já passou tem um tempinho. Tipo, eu pescando aqui na memória, eu não assisti todos os jogos do Cruzeiro, mas de vendo de reportagem, o Bolasie foi um dos que talvez encaixou melhor e é o menos badalado dos que chegaram, né? Tipo, o Dudu parece que também tá engrenando um pouco, mas o Gabigol perdendo muito gol, né? Então, Sim. cara, acho que isso aí pesa um pouco, mas vamos ver, o Leonardo Jardim é um técnico interessante, assim, né? A gente tem que lembrar que ele fez um Mônaco lá do Mbappé, bem novinho, com o Falcão Garcia, que passou a jogar um futebol melhor com o Leonardo Jardim ali também. Então vamos ver se o Leonardo Jardim recupera um pouco o Gabigol e também encontra uma molecada aí pra botar pra jogar. Sim, torcemos aí também para o Matheus Pereira recuperar a boa forma, né? Teve ali toda aquela polêmica de vai para a Europa, não vai, ele tá meio infeliz ali no Cruzeiro, mas lembrando que o Matheus Pereira já teve ali um certo passado de saúde mental e que eu acredito que com a recuperação dele, ele jogando com qualidade, junto com um time que está mais forte que o ano passado, eu acho que o Cruzeiro pode ali brigar por uma pré-Libertadores que já é melhor do que ele conquistou no ano passado ali, que foi a vaga na Sula, né? Mas a gente tem um elefante branco na mesa que é o Cássio no gol, né? O Leonardo Jardim também vai precisar
decidir se ele vai dar mais um voto de confiança ou se ele vai deixar o Cássio um pouquinho no banco, até para manter a imagem do Cássio ali um pouco melhor, já que ele vem falhando em alguns jogos. Bom, a gente não quer preocupar o Casimiro. Eu vou te falar, mano. Cada vez que eu penso que eu não vou me entristecer mais com o Vasco, eu me entristeço. Não sei aonde isso vai parar, beleza? Mas o Vascão, né, com o Carrilho aí, não me bota muita fé, assim. Não acho que o Vasco vai lutar para cair, muito por conta dos ídolos que tem ali. O Veguete faz muito gol, o Coutinho começou a engrenar um pouco mais esse ano, já que ano passado ele chegou um pouco mais devagar. E assim, o Carrilho é um técnico que vai ganhar muito em jogo de 1-0, vai empatar fora de casa, em jogo difícil. Então, cara, eu não consigo colocar o Vasco maior do que a Sul-Americana. Sim, eu acredito que o Vasco ali, ele não vai engrenar ali como os times cariocas estavam engrenando, né? Com o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo. A torcida do Vasco, infelizmente, sofre muito, né? Eu também colocaria o Vasco ali numa Sul-Americana. Próximo time da lista é um time que surpreendeu bastante, né? Tá indo muito bem ali na pré-Libertadores também. Conseguiu uma vaga, tá fazendo bons investimentos. Tem um técnico aí que tá bastante sólido, que é o Rogério Ceni, né? Ídolo do São Paulo, que é o Bahia. Cara, o Bahia, tipo, se a gente for pegar aí dos últimos anos, né? É um time que focou muito na parte financeira ali, então ele conseguiu equalizar bem as suas dívidas, conseguiu trazer uma transparência ali para o torcedor, e acho que ficou aquela expectativa do salto de desempenho. E assim, ele veio aos poucos, mas o Bahia também ficou devendo muito no passado, porque era um time que podia ter brigado até o final para a vaga direta na Libertadores, e acabou sentando ali para ficar com a vaga na pré-Libertadores mesmo. A torcida do Bahia também às vezes fica um pouquinho decepcionada com o Rogério Ceni por conta daquela posse de bola genérica que os times do Rogério Ceni às vezes têm, né? De ficar tocando zagueiro para meio, meio para zagueiro, lateral, aí chega no final, cruza a bola. Sim. Mas acho que o Bahia tem chance, assim, de novo disputar uma pré-Libertadores ali. Também, eu colocaria o Bahia ali no ranking ali da pré-Libertadores para lutar ali junto com o Cruzeiro, o Botafogo, que são nada mais nada menos que times bastante instáveis, né? São times ali que têm um certo investimento, mas às vezes eles perdem o foco, tentam focar em várias coisas que eles não podem cumprir ao mesmo tempo. E eu acho que vai ser o caso de novo do Bahia esse ano. É muito melhor do que o Bahia de uns anos atrás, claro. Eu acho que isso é um motivo de festejar ali para a torcida do Bahia. Pro próximo, a gente vai ali com o time do Rio Grande do Sul, Juventude, né? O Juventude, assim, eu não quero... É um time muito legal. Alfredo Jaconi é um estádio... Bem assim, organizadinho, bem arrumadinho. É icônico, né? Tipo, a neblina da Alfredo Jaconi é um jogador a mais ali pro Juventude. Mas acho que assim como ano passado, acho que o Juventude vai lutar para não cair. Acho que esse é o campeonato deles. Eles perderam alguns jogadores ali... que se destacaram, né? Perderam o zagueiro Lucas Freitas, foi pro Vasco. O Lucas Barbosa também saiu ali, que era um atacante que fez alguns golzinhos. E o Nenê se manteve ali, é uma liderança dentro de campo, não vai jogar todo o jogo, mas sem dúvida vai ajudar ali com a bola parada, com bater pênalti, os passes ali requintados. Mas acho que vai ficar para não cair mesmo, assim, risco de cair ele vai ter. Sim, eu colocaria o Juventude também nessa posição de risco de não cair. A gente sabe que ele é muito forte em casa, não só pelo próprio estádio, com a ação neblina também, mas com a ajuda da torcida, o peso que tem o gramado ali também. Mas fora de casa, o Juventude tende a sofrer bastante, porque a torcida não é muito grande, não chega ali em grandes quantidades para ir em jogos fora de casa, e eles não têm muito esse apoio por fora e também não têm investimento como os grandes times têm. Então eu acredito que assim como o Criciúma no ano passado, assim como o próprio Juventude no ano passado, que começou muito bem, mas teve bastante tropeços ali, tomou ali certas goleadas também, e eu acredito que ele fica ali no risco de cair. Chegamos aí ao grande rival do Bahia, o Vitória, e cara, que eu vou arriscar com esse Vitória, hein? Eu vou apostar alto, vou botar minhas fichas nesse Vitória que tá invicto desde o final do ano passado, desde novembro o time não perde, jogou o Brasileirão, Copa do Nordeste, que é difícil. Campeonato Baiano, que é um pouco mais fácil, ok. E eu acho que o Thiago Carpini encaixou bem no time. E tem alguns jogadores interessantes, cara. O Mateuzinho ali, que é o meia ali do Vitória, ele é baita jogador. E eu falei tudo isso pra falar que eu vou colocar o Vitória na pré-Libertadores. É arriscado, é arriscado. Eu acho que o Vitória não cai esse ano.
talvez a pré-Libertadores seja um pouco ousado demais, né? O Vitória perdeu ali o seu principal artilheiro, né? Que foi o Alejandro, no último campeonato, que basicamente salvou o Vitória, podemos dizer assim, né? Mas eu acho que dá pra arriscar. Acho que dá pra arriscar uma pré-Libertadores. Eu acho que tem times mais fracos e tem times mais desmotivados também que o Vitória. Fora, tirando o fato que o Vitória tem uma das torcidas mais legais aí do campeonato, sempre lotando estádio, cantando muito. E é isso, pra Libertadores, então, pro Vitória. Pô, é a nossa aposta alta aqui. Pra não ficar em cima do muro, pra não ficar no safe, vamos botar esse Vitória aí em cima. E eu acho que esse ano vai ser Vitória talvez melhor que o Bahia, hein? Cara, pode pintar, pode pintar. Bom, agora vamos mexer um pouco no vespeiro dos cariocas de novo. Recentemente campeão da Libertadores, vai disputar o Mundial esse ano. Fluminense. E, cara, sem pestanejar, risco de cair. Cara, Cara, eu odeio o Mano Menezes. Perdão a pessoa, Mano Menezes, mas o técnico eu não gosto. Pô. Cara, é muito ruim, na minha opinião. E eu acho que, assim, a chance do Fluminense ir muito bem, de não depender, assim, de estar brigando até o final para não cair de novo, é 2 nomes. Para mim é o Arias, continuar jogando bem, e o Cano voltar a fazer gol. Aparentemente estava fazendo gol de novo, mas vamos ver se ele vai manter até pela questão da idade. Eu botaria no risco de cair, mas... Sim, o Fluminense começou um campeonato carioca aí muito mal mesmo, né? A diretoria insistiu no Mano Menezes, que assim, muitos podem achar um erro, mas eu acredito que naquele momento, para não ter ali um desfecho de não se classificar para o Carioca, foi um acerto. Mas eu acredito que para o Brasileirão e para as outras ali competições que o Fluminense vai enfrentar, talvez seja um time dos mais fracos aí, talvez ali do Mundial, né? Trouxe ali alguns reforços, como o Canóbio, né? O Cano, ele tá querendo ou não fazendo seus golzinhos, né? O Fluminense conseguiu ali passar pela fase ali do Campeonato Carioca, mas lembrando que no ano passado o Fluminense correu sérios riscos de cair, e que só não caiu ali mais por conta do Thiago Silva, por conta do Fábio. Da displicência do Palmeiras na última rodada também. O Palmeiras tivesse ganhado o Fluminense tinha caído pelos resultados de outros jogos. Então, sim, cara, eu coloco em risco de cair, mas assim... Sim, vamos colocar em risco de cair, a gente não tá predefinindo nada, que vai ser ali um rebaixado, mas eu acredito que dos times aí de maior visibilidade, acho que o Fluminense corre um grande risco, até mesmo pela sua instabilidade no campeonato e também pelas outras competições que ele precisa ali, compor. Acho que isso pesa muito mesmo, acho que é o calendário, cara, é jogar um Mundial ali, e o Fluminense, assim, não é um dos favoritos para talvez nem passar na fase de grupo, mas também não vai ir lá jogar de qualquer jeito a competição, vai dar o sangue, vai tentar ao máximo, e aí quando voltar pro Brasileirão tem que ver como que vai estar o mental e o físico desses caras. Sim, e o Fluminense não pode ficar só dependendo aí de 2 jogadores que têm uma idade aí, apesar de estarem jogando muito, mais avançadas, né? Então, Fluminense em risco de cair, e esperamos que não, porque o Fluminense tem uma história muito interessante, mas que talvez esteja devendo aí um rebaixamento, né? Então tá na hora de pagar essa Série B aí. Próximo time do nosso vídeo aqui, a gente tá bem acostumado a ver o Flamengo aí a concorrer a bastante Outro títulos. patamar, né? Outro patamar. Eu acredito que esse ano não vai ser diferente, né? O Flamengo está com uma diretoria bastante competente, está fazendo um investimento muito acertado, né? Apesar de perder alguns jogadores ali, eles estão com um time muito forte, apesar da lesão de um dos seus principais jogadores, que é o Pedro. Eu acredito que ele, voltando esse ano, ele vai voltar ainda mais forte também. E o time do Flamengo ele é muito organizado, junto com a sua torcida, junto com o investimento também, as campanhas ali até de marketing que tem, eu acredito que vai trazer mais reforço para o Flamengo. Dito isso, risco de cair. Brincadeira. Brincadeira, gente. Eu acredito que o Flamengo vai ser um dos favoritos ao título novamente, isso se ele resolver não cagar para o Brasileirão. Né, que eu acredito que não vai acontecer, o Flamengo raramente faz isso, mas ele também tem bastante competições ali, vai participar de praticamente tudo, então pode ser um risco ali, mas eu acredito que o Fluminense tem potencial para isso. O Felipe Luiz é um técnico jovem, mas assim, ele já mostrou muito potencial, conhecimento de anos de Europa ali também, para saber muito como rotacionar o elenco. Na Europa faz bastante isso, né, de jogo de Copa, você coloca até um goleiro diferente, você dá chance a jovens jogadores. Então acho que o Felipe Luiz está fazendo isso bem, né? Começou
Campeonato Carioca aí já demonstrando que está muito à frente dos outros times do estado. Então, favoritaço. Bom, vamos agora por Fortaleza aí, um time que está com o mesmo técnico há muito tempo, que é o Vojvoda, time também que, assim como o Bahia, fez muito bem a gestão ali fora de campo, mas que em campo, assim, o Vojvoda faz muito milagre, é verdade, mas acho que o time está devendo um pouquinho, a torcida já está um pouco mais impaciente também, e acho que esse Fortaleza aí tem que ficar esperto assim para não ter uma queda muito brusca depois de fazer um Campeonato Brasileiro do ano passado muito bom, Libertadores aí garantida para o time. Então, assim, vamos ver quanto que isso vai pesar no calendário do Fortaleza. Sim, o Vojvoda ele conquistou ali, não chegou a conquistar nenhum título de grande expressão ali pro Fortaleza, né? Mas ali chegou numa final de Sul-Americana, é considerado ídolo aí pelo clube. Porém, o Fortaleza não me empolga nem um pouco. Teve um começo de ano com bastante tropeços, tanto no Campeonato Cearense como na Copa do Brasil também. Então, eu colocaria ali o Fortaleza. Eu acho que ele não vai cair, mas acende ali um sinal amarelo para prestar atenção. Eu acho que o Fortaleza vai ir para a Sul-Americana. Eu concordo. Acho que dá pra gente deixar ali ele junto com o Ceará ali, talvez um pouquinho à frente do Ceará. Sim. Acho que o Fortaleza pode ficar ali naquela rabeirinha da pré-Libertadores, mas acabar pegando, né, uma Sul-Americana. E, bom, vamos lá pro Rio Grande do Sul, né, agora. Falar do Grêmio, né, o imortal que Bora, Grêmio. morre. Vamos pra cima, Grêmio. O Grêmio também é um time que não anda me empolgando muito, né? Desde ali da saída do Soares, o Grêmio não conseguiu mais engrenar, né? Perdeu ali o Renato Gaúcho, que apesar de não estar conquistando muitas coisas com o Grêmio nos últimos anos, nas últimas competições, era querendo ou não ali tinha certo um ídolo para o time do Grêmio. Eu acredito que o Grêmio vai buscar ali uma pré-Libertadores, talvez, ou até mesmo uma Sul-Americana. Eu acho que não empolga muito. Tá? Eu acredito ali que dentre os times grandes, eu acredito que vai lutar ali junto com o Cruzeiro, novamente, com o Vasco. Depois que eles subiram, né, o Cruzeiro e o Grêmio, eles estão sempre caminhando muito juntos. Acho que o Cruzeiro está fazendo investimento melhores, mas não está dando tanta sorte. E o Grêmio não está investindo muito bem e continua dando azar ali, né? Então acho que o Quinteiro é um técnico interessante, para falar a verdade. Acho que encaixou bem no Grêmio ali. Tem alguns jogadores como o Monsalve ali também, que foi um baita achado do Grêmio, um jogador com muito potencial, muito rápido ali, tá começando a pegar mais gás ali para ficar no time titular. E, assim, eu acho que o difícil pro Grêmio foi, não dá para substituir o Luis Soares, cara. Ele saiu em 2023 do time ali no final do ano, né? Foi, assim, a principal peça. O Grêmio foi vice-campeão por causa dele. Perdeu o Soteldo também, então perde velocidade no time, perde ali ousadia também. E aí a gente tá falando assim, não é ruim pro Grêmio brigar por pré-Libertadores, cara. Vai brigar ali com o Cruzeiro, com o Botafogo e talvez, assim, a gente vendo alguns times dando uma deslizada, o Grêmio pode subir um pouquinho, mas acho que uma visão inicial tá ótima. Sim. Agora vamos falar também do estreante na Série A. É um time que eu gostaria de colocar aqui mais alto nesse ranking, mas infelizmente não agradou de forma alguma as contratações, que é o Mirassol, né? O Mirassol ele trouxe alguns jogadores ali que fizeram bastante sucesso em alguns times, como é o caso do Reinaldo, por exemplo, mas são jogadores que a torcida está criticando já muito nos antigos clubes dele, e parece que o Mirassol trouxe ali os rejeitados dos outros times, né? Então o Mirassol tem o Alex Muralha no gol, que é um goleiro que tá longe daquele auge lá no comecinho do Flamengo, no Figueirense. Trouxe também o Zeca, que já até saiu do time, que é um lateral que surgiu super bem no Santos, mas nunca engrenou. O Barroca, que era o técnico que saiu e também não era um técnico. Sim, é conhecido por Série A, né, acumular rebaixamentos, né? Então, assim, e a gente sabe que um time, quando sobe para a primeira divisão já é difícil. E ainda sendo um time estreante em primeira divisão, cara, o Mirassol pode ser que lá no final do ano não caia, mas no começo do ano a gente tem que avaliar o que a gente viu até agora, e o que a gente viu até agora é um time que vai brigar para não cair. O Mirassol tá fazendo investimentos ali, principalmente ali no seu centro de treinamento, tá sendo treinamento ali de se invejar os olhos, né, de outros times maiores. Porém, para trazer jogadores, eles estão ainda mais no modelo mais recluso, mais
digamos, clássico ali, né? Vai ali na média para tentar ali conquistar talvez uma vaga na Sul-Americana, mas lutar para não cair mesmo, né? Essa que é a verdade, mas infelizmente eu acho que não vai conseguir. Tem tudo para brigar para não cair. E o próximo da lista, né? Nós temos o... Cara, Essa o Vini não vai expressar a opinião dele, tá, gente? Não, aqui, tipo, aí sem brincadeira, assim, o Palmeiras decepcionou um pouco ano passado. Eu acho que, assim, não dá pra ganhar tudo todo ano. Mas acho que o que decepcionou mais foi o time ter largado mão, assim, em dados momentos do ano passado, sabe? O próprio Abel, tipo, em jogo mata-mata ali de Copa do Brasil e Libertadores, fora de casa botava o time todo recuado, o time jogava muito, muito mal, perdia. Aí em casa o time tinha uns 20, 30 minutos ali muito intensos, que parecia que ia buscar o resultado. Não conseguiu buscar nenhuma das vezes. No Brasileirão, parecia perdido o Brasileirão. O time conseguiu reaver ali a briga, começou a depender só dele, perdeu do Botafogo em casa, mas não dá pra não pôr o Palmeiras como um dos favoritos. Sim, uma das grandes reclamações aí da torcida do Palmeiras é que o Palmeiras meio que sossegou, né? Tava acostumado ali a ganhar título todo ano, não foi feito muitas contratações, né, importantes, então o Palmeiras está mantendo o time desde muito tempo, porém está tendo saídas, né? A gente vai ter a saída do Estevão ali no meio do ano pro Chelsea, a gente teve saída aí de Gabriel Menino, a gente não vê ali alguns jogadores como estavam atuando no auge, mas que o Palmeiras, querendo ou não, é um dos favoritos ao título. Vai trazer aí o Vitor Roque, né? Já está trazendo. Eu acredito que vai ser um grande acréscimo ao time e que pode brigar aí por grandes coisas. Então o Palmeiras tem uma base, né? De muitos anos ali. E acabou se desfazendo de alguns jogadores como o Zé Rafael, o Rony, mas acho que já tinha passado um pouco do ciclo deles. E aí o Emiliano Martins chegou jogando bem, a torcida até criticou quando ele chegou por ser um desconhecido, mas, cara, ele tá jogando bem, não tem como falar. O Facundo Torres parece ser promissor também. E aí é ver como que Paulinho e Vitor Roque vão encaixar nesse time. Sim, e lembrando que o Palmeiras, apesar de quase não ter se classificado ali no Campeonato Paulista, ficou para a última rodada, ele não fez um campeonato ruim, né? Que o grupo dele, ele estava num grupo ali dos mais difíceis do campeonato, acredito que o mais difícil, e pegando a pontuação geral, o Palmeiras ficou ali muito bem, ficou em terceiro colocado, então foi ali uma questão um pouco de azar também, mas que, querendo ou não, os rivais pegam no pé, né? E diferente do próximo clube paulista que a gente vai falar agora, né, o clube que te dá asas, o Red Bull, ele não tá legal, cara. Não sei o que aconteceu. Sim. Mas o Red Bull ano passado foi muito, muito mal. Podia ter caído. Era um favorito para cair assim no finalzinho ali. No Campeonato Paulista pegou um grupo que não tava tão difícil e também não engrenou. Perdeu pro Santos, beleza, conseguiu classificar em segundo ali, mas, cara, o Red Bull parece que aposta em jogadores novos para depois revender. Funciona para você ganhar dinheiro, mas parece que o time não tá encaixando, cara. Sim, o antigo Bragantino, né? Que agora se tornou Red Bull Bragantino, parece que virou apenas uma empresa, né? Uma fábrica de jogadores e eles vendem ali, fazem o seu dinheiro, mas ali nas competições eles não estão muito competitivos, digamos assim. Né? Então eu acredito que desse ano o Red Bull Bragantino não escapa, vai retornar à Série B. É triste porque é um projeto bacana, é um projeto diferente, né? É um projeto que aconteceu em vários países, né? Com a marca da Red Bull, mas que infelizmente não está tendo ali o devido investimento, não está tendo uma boa administração, apesar de ter ali um certo apoio da torcida, que é bacana também, mas eu acho que o Red Bull não escapa esse ano. E aí, cara, puxando junto com ele aí, outro time que tava no grupo dele no Campeonato Paulista, que é o Santos. Cara, eu vou falar assim, se não fosse o Neymar, acho que a gente podia cravar, o Santos ia brigar pra não cair. Sim. Tem o Guilherme também, né, que tá jogando muita bola, mas sem dúvida com a chegada do Neymar, acho que eu acho que o Neymar nem só o ganho técnico, cara, eu acho que é muito o ânimo que ele deu pro time mesmo, tipo, antes do Neymar chegar, cara, o Santos perdeu pro Velo Clube. Sim. Tipo, um time que foi um dos piores do Campeonato Paulista, acabou se salvando ali no final, mas, tipo, acho que o Santos ficou devendo muito de contratação, ficou devendo um pouco técnico ali também. Trouxe o Pedro Caixinha, que tava no Red Bull Bragantino, que a gente acabou de criticar muito, como eles fizeram no ano passado, muito ruim. Mas acho que a chegada de dois jogadores aí, que foi o Neymar e o Kohlheiser, que jogava lá no Benfica, argentino aí, que é muito bom de bola, vai fazer com que o Santos fique numa zona cinza ali pra mim, entre Sul-Americana,
e talvez algumas rodadas ali um pouco de dificuldade, mas eu colocaria o Santos na Sul-Americana. Sim, eu acredito que se o Neymar continuasse ali no Santos até o fim do ano, ele poderia estar até ali brigando por uma pré-Libertadores, talvez, mas eu acredito que o Neymar não vai ficar no Santos, então, sendo assim, ele vai cair um pouco de rendimento ali no final do campeonato e vai ficar na Sul-Americana. O Santos tem outros jogadores muito competentes ali, como é o caso do Gabriel Brazão, como é o caso do Guilherme, que está jogando muita bola, está fazendo gol em todo jogo. Tem o Soteldo, que é muito habilidoso, mas geralmente ele joga em times que brigam ali por Sul-Americana e para não cair, como foi o caso do Grêmio. E eu acho que o Santos fica ali numa zona ali de Sul-Americana também. 1, 2, 3. Bom, a gente já tá quase encerrando. Tem 2 times aí pra gente ranquear agora. E pra mim é o último favorito aí, que é o Internacional. Sim, o Inter está vindo com um trabalho muito bom desde o ano passado, engrenou muitas vitórias, né? Até a gente ficou meio suspeito que ele poderia ali roubar o título ali do Botafogo e do Palmeiras. Não aconteceu, né? Foi goleado ali no último jogo, mas mesmo assim não tira o brilho ali. Foi tão bom no segundo turno como foi ali do Corinthians, digamos assim, foi bastante surpreendente. Eu acho que vai continuar esse ano. O técnico, né, que é o Roger Machado, está fazendo um trabalho sensacional no Inter, trouxe jogadores muito bons, perdeu alguns também, é verdade, mas eu acredito que o Inter vai surpreender nesse campeonato e eu diria que o Inter é o favorito do Campeonato Brasileiro. Né, com os outros times aí focados em outras competições, eu acho que o Inter vai conseguir ali ter o seu deslanche novamente. O Inter é o famoso que pode ir comendo pelas beiradas, né? Então, enquanto os times estão se desgastando lá jogando o Mundial, o Inter pode tentar focar no Brasileirão, que é um título que não vem faz muito tempo. É um dos maiores jejuns aí entre campeões brasileiros que não conseguiram repetir o título depois. Então, cara, o Inter ele tem que aproveitar essa chance. Acho que esse é um ano que pode vir esse título. E assim, a gente poderia ter colocado talvez São Paulo, Corinthians, mas a gente justificou porque a gente não colocou eles. O desempenho deu uma caída e acho que o Inter conseguiu manter a média, então por isso que a gente vai fechar com 3 ali brigando pelo título e pra gente é Flamengo, Palmeiras e Inter. Certo. E o último time aí para finalizar, que é o Leão da Ilha, né? Finalmente o Sport, que é um dos meus times aí favoritos, né? Eu gosto muito do escudo, da torcida do Sport, a Ilha do Retiro, que é um estádio histórico ali, teve grandes ídolos, né? Como é o caso do Magrão, do Carlinhos Bala. Então, é um time que eu gosto bastante. Eu não vou colocar como um risco de cair, né? Eu acho que tem um poder da torcida muito grande, eu acho que está indo bem no seu campeonato estadual, acho que pode brigar ali por uma Sul-Americana, vai ficar ali sim num risco de cair, mas eu acho que não cai. Acho que o Sport tem como fazer isso. Tem alguns jogadores muito suspeitos lá, tipo o Lucas Lima, mas cara, o Lucas Lima voltou a jogar bem no Sport, não dá pra falar tipo que vai ser craque do Brasileirão, mas com certeza vai ajudar ali com assistência, com gol. E, bom, dá para pôr o Sport aí com a torcida empurrando o time ali. Não gosto muito do técnico, acho que o Luiz conhece bem do Cruzeiro ali. É um técnico que eu acho que ele tem um gás inicial muito bom e depois o time dele dá uma caída. E eu vejo isso acontecendo um pouco no Sport nesse começo de ano e até um pouquinho na Série B ano passado também. Ele chegou muito bem, ganhou vários jogos. Parecia que o time ia conseguir subir com folga e no final deu uma patinada. Então por isso que acho que a gente coloca ali na Sul-Americana, mas acho que é um time que tem que ficar esperto. Sim, eu acho que vai ser uma campanha bem parecida com a do Criciúma, que começou ali muito bem, foi um time que surpreendeu, ficou ali na primeira parte da tabela, mas que perdeu o gás ali no final. Então o Sport tem que ficar muito atento para isso. Se tivesse uma possibilidade de colocar ali no meio entre Sul-Americana e risco de cair, eu colocaria. Acho que é o time que vai mais brigar junto com o Fluminense ali nessa Sul-Americana, risco de cair, vai ficar entre esses dois. Os outros 6 eu acho que são mais confirmados para cair, na nossa opinião. E eu colocaria, Sul-Americana para o Sport. Sul-Americana. Bom. Então, acho que ficou bem. Sim, ficou a gente bonito, vai mostrar a nossa tier list como ficou aqui embaixo, né? E ela ficou, acho que foi interessante, assim, tipo, a gente talvez tenha ficado um pouco em cima do muro ali na Libertadores, jogamos no safe com Atlético Mineiro, São Paulo e Corinthians, mas acho que não dá pra colocar esses times disputando uma pré-Libertadores e também não dá pra colocar como favorito. E de resto ali, talvez o Fluminense a gente tenha pegado um pouco pesado, mas acho que é uma avaliação do momento, né? Daqui 3, 4, 5 meses
pode estar completamente diferente. Sim, a gente vai depois verificar como vai encerrar o campeonato, vai fazer uma comparação, se a gente acertou tudo ou se a gente errou completamente, ou teve alguns acertos, alguns erros. Eu acredito que vai ficar ali meio que nessa média, né? Talvez ali um Fluminense pode surpreender, talvez se livrando ali do Mano, talvez. Talvez ali até o Santos pode surpreender, né? Tá jogando bem ali com o Guilherme, com o Neymar. Se o Neymar ficar até o final do ano, eu acho que pode mudar um pouco essa coisa. O Cruzeiro também pode surpreender, assim como o Botafogo, né? Que jogou muito bem, tá vindo num gás, querendo ou não, mas tem muita competição para participar. Então eu acredito que esses times que têm ali competições a mais podem sofrer um pouco mais com o calendário, mas que a nossa tier list ficou assim, né? Bom, galera, aproveita aí o campo dos comentários então para falar o que vocês concordaram, o que vocês discordaram e se o time de vocês está bem ranqueado aqui na nossa tier list. E pro vídeo de hoje acho que é isso. Então, pensem em se inscrever aí no canal. Deixe seu like e veja nossos vídeos antigos também. A gente fala sobre cinema e futebol. Se vocês gostarem desse tema, pode estar acompanhando a gente. Valeu, Falou! até mais.